Agora sim, né? Olá, boa noite. Consegui. Boa noite. Boa noite, Regiane. Obrigado aí por estar com a gente aqui, para trocar essa ideia, fazer essa troca, né? Como é só a primeira vez, eu não sei se o Darlan a gente ofereceu na primeira vez que ele veio aqui, mas a sua carteira sustentável de caixa de leite está garantida aqui, ó. Opa, Quando você for lá no Voltarmos Presencial, lá no Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar, você vai poder ir lá retirar sua carteira sustentável de caixa de leite. que legal, eu vou sim. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também. Peço licença aí para poder participar aqui do Sarau. Queria agradecer ao Darlan, a vocês, pelo convite e espero poder colaborar, contando um pouquinho do nosso trabalho, da ajuda que o Darlan tem me dado nesse período aí da pandemia, com o vocacional. Bom, meu nome é Rejane, eu vou me apresentar aqui, aproveitar. Isso. Eu faço parte do programa vocacional, no grupo de artes visuais da Norte 3. E eu trabalho com desenho já, eu trabalho com desenho de estampas para roupa. Eu tenho formação em desenho industrial. E entrei no vocacional também por uma busca para entender um pouco mais sobre o que eu criava, o que eu poderia criar, sobre, né, o meu processo criativo e para poder experimentar coisas novas, né? Assim, dentro das artes visuais, do desenho, com uma visão diferente também. Conhecer outras pessoas, outras formas de ver o mundo, eu acho que isso tem me ajudado muito também. E é isso, aí estou aqui para responder e compartilhar o que vocês mandarem aí. Massa. Eu queria que o Darlan conduzisse, né? Agora, para na hora que parou bem na hora que ele estava falando que para chamar você aqui para falar sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido aí. Norte 3, é Norte 3, mas que bairro que você mora, Jean? Eu moro perto do CEAGESP, né, na Vila Leopoldina, mas eu morei muito tempo também em Pirituba, na Pirituba. região Ah, norte. Até legal. metade da minha vida foi lá e metade aqui. Uma outra É legal, curiosidade, Darlan, antes de você começar, ah, o vocacional online, do jeito que estava rolando, tal, Norte 3. Se a pessoa fosse da Zona Sul, ela conseguiria participar do Norte 3 ou não? Tem que ser no vocacional de lá, com os professores, orientadores de lá, ou ela poderia fazer essa ponte e fazer aqui também, Norte 3 e tal? Ou não pode? Como que funciona? é mais para mim essa pergunta, né? É isso. Isso. Poderia sim, claro, porque afinal o programa acontece nos equipamentos. A grande questão é que a pessoa precisaria se deslocar na cidade para ir até um local mais distante, né? Então seria mais cômodo para a pessoa participar do vocacional que fosse no equipamento na sua região, né? No seu, na sua, mais próximo da sua casa, né? Se não tiver, já ocorre, né? Porque a gente pensa assim, você está pensando numa pessoa na zona norte 3, tal, na norte 3 que quer participar na zona sul. Mas acontece de pessoas, por exemplo, que moram num lugar onde não tem, e de qualquer forma eles têm que se deslocar bastante para chegar até um céu, né? Por exemplo, pensando ali na sul, em Parelheiros, você tem um equipamento só, né? Então, de repente, e tem pessoas que estão entre que tem que até se deslocar muito tempo, né, para conseguir chegar num equipamento onde tem o programa vocacional. Então, de qualquer forma, tem essa relação. A gente realmente tem uma vantagem de estar online, de a gente ter até tem pessoas que têm vocacionados de outras partes do mundo, inclusive, né, de outros Olha países, só. né. Tem vocacionados de Portugal, tem vocacionados de Alemanha, de outros lugares, né, que se interessam pelo programa, porque agora você não tem mais essa fronteira, né? A internet é para o mundo inteiro, quem quiser participar pode participar. Então a gente tem essa possibilidade.
Mas tem uma coisa bem interessante também, é que é a possibilidade de participar de mais de um, né? Também. Porque como é online, você pode participar do teatro, você pode participar de artes visuais, de outras linguagens, e também pode ter uma orientação com o mesmo artista orientador de artes visuais, a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? Então tem pessoas que conseguem participar do programa, sim, ou de ter mais experiências, né, diferentes com o programa. Isso é alguma vantagem, mas a desvantagem, como eu falei anteriormente, é que nem todo mundo tem esse acesso, né? Pode crer. Mas foi mais nessa curiosidade do online, porque, como você falou, não tem mais fronteiras. E como que você vai falar, não? Chega uma pessoa ali, quer participar, já tá aqui, mano, vamos que vamos. Então, foi importante saber disso, que um lado bom tem um lado ruim que nem todos podem ter acesso. Um lado bom é que outras pessoas de outros lugares podem ter, de longe, podem participar. É aquela desigualdade do nosso país que se aflorou muito forte dentro dessa pandemia, que ainda continua, não se acabou. Mas vou voltar para o assunto aqui, senão vai descambar, né? Que é muita revolta. Darlan, pode aquela linha de raciocínio que você estava sobre os processos criativos, que você pode dialogar com a Regiane. Então, é bem interessante, porque a gente o programa vocacional começa com a gente ouvindo, né, o que os vocacionados têm, o que produz, o que tem, o que faz, tudo mais, de qual região que é. Olha, tem um vídeo aí da Regiane fazendo já. A produção, já tá ali, aqui é a produção, aqui tá boa. A produção é rápida, né? A gente tem essa escuta Aqui, e a partir daí a gente vai dialogando, né, sobre o que poderia fazer. E eu comecei lendo um livro da Cecília Salles, que fala de processo criativo. E, curiosamente, ela separa o livro em 3 partes interessantes, né? Uma é falar sobre o que é o processo criativo, a outra é pensar a rua, né? Pensar a diferença entre a rua e o escritório, que seria o ateliê e a rua. Essa comunicação que o artista tem com o seu território, com o seu lugar. E, curiosamente, a gente pulou esse capítulo porque a gente não tinha possibilidade de pensar essa rua, né? Como a gente estava recluso por causa da pandemia, então a gente passou para um outro capítulo, que era um capítulo que falava das lembranças, né? Dessa associação da lembrança com a cultura e com tudo mais. E aí a gente foi pensando como a gente poderia pensar essa lembrança. E, curiosamente, a Regiane acabou de falar aí, né, na apresentação, na pergunta que você fez, de onde ela morava, e ela falou Pirituba, e ali, né, no CEAGESP, e o trabalho dela tem um pouco, né, esse segundo trabalho dela tem um pouco a ver com isso, né, com memórias que ela tem. Mas eu acho que eu gostaria que ela falasse um pouco, tanto do primeiro trabalho, que foi uma sugestão que eu tive. Você lembra, Regiane, do primeiro trabalho que eu pedi? sim, Primeira provocação? sim, foi com buscar algum objeto, né, na nossa casa que fosse um achado, né? Encontrar de uma forma desproposital algum objeto que tivesse alguma importância, ou que a gente pudesse contar alguma memória ou alguma coisa sobre ele. Acho que foi isso. Foi, né? E aí o objeto que eu encontrei foi um tricô que eu tinha começado, mas eu não tinha terminado, e que foi o tricô que a minha avó me ensinou a tricotar. Então, assim, foi o meu primeiro tricô. E aí isso me trouxe uma série de memórias, né, que eu acabei usando no primeiro trabalho, que era sobre... E aí eu falei algumas sensações que eu tive, né, com relação a esse objeto, que estava relacionado com a vivência que eu tinha com minha avó, como
que me trazia uma sensação de algo que eu deixei de viver, ou algo que eu deixei de aprender com ela, né? Porque poucos anos depois, assim, ela faleceu. E aí, em cima disso, eu tive esse relato, contei essa história e busquei também reaprender a tricotar, né? E fui entender por que era tão difícil para mim aprender o tricô, porque eu geralmente, quando eu cismo que eu quero aprender alguma coisa, eu vou atrás até aprender. E o tricô eu tinha uma certa, assim, não sei, um medo, eu achava muito difícil. Eu tinha que trabalhar com as duas mãos, e eu me perdia, derrubava uma agulha, derrubava a linha. Então, também teve esse processo de entender o porquê. Aí fui assistir vídeo no YouTube. Hoje eu acho que tem muita gente aprendendo tricô e várias outras coisas no YouTube. Então me ajudou a entender como que eu fazia, por que era tão difícil. E eu acabei usando o tricô como suporte para o meu trabalho, para o meu primeiro trabalho, né? E juntei ele com a estampa, com o stencil, que é uma outra linguagem que eu gosto e que tem a ver com essa coisa de morar em Pirituba, que o meu irmão fazia stencil em camiseta e eu aprendi stencil com ele, assim, pelas coisas que ele fazia. E acho que tem a ver com essa linguagem da periferia também, do grafite, que é uma forma que a gente tinha, que a gente não, né? Era mais ele e da molecada assim, do bairro tinha para se expressar. E hoje eu uso isso na estamparia, assim, eu acabo fazendo stencil para criar estampas. E eu não tô com a peça aqui hoje, eu não sei se eu não consigo mostrar, mas eu acabei produzindo uma peça de tricô com a aplicação de um stencil. E aí teve outras coisas que vieram, né, ao produzir essa peça, porque a minha avó, ela tinha um ponto de tricô que é bem constante, assim, né, não tinha ponto grande, ponto pequeno. Então era um ponto bem, bem bonito. E aí até anotei algumas coisas sobre isso, eu separei até para comentar, para falar, que o Darlan tinha comentado que eu, de repente, teria que ler alguma coisa. E aí eu vou ler algumas anotações que eu fiz, que são as seguintes, né? Inacabamento, memória. Tricô, algo que deixei de aprender e de vivenciar com a minha avó. Ou a última coisa que aprendi com ela. Inacabado, sutileza. Não consegui reproduzir o ponto que a avó fez. Inconstância. Me sinto inconstante, por não te ter ao meu lado. Você nos mantinha constante. Então, é um pouco sobre essa memória da minha avó, e eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente tem vivido, toda essa inconstância, e relembrar dela me ajudou bastante, assim, nesse momento, e ajudou também no meu processo criativo, a encontrar um significado para o que eu estava fazendo, para o que eu estava criando, e, nossa, falei bastante, acho que é isso. Muito bom. Eu queria mostrar essas imagens que eu estou mostrando, é do Instagram da Regiane.box. É o Instagram dela. Então, quem tiver na live e quiser seguir ela para acompanhar mais o trabalho, você vai clicar aqui em cima numa setinha que está para baixo, vai abrir uma janelinha e você consegue seguir todo mundo que está na live aqui sem sair da live. Então, se você quiser saber mais sobre o trampo da Giane, siga ela no Instagram, já estou dando uma stalkeada aqui, tem muita coisa boa.
E é isso, passar por Darlan aqui. E aí, a partir daí, né, a gente pensou outras atividades, e aí ela tem um segundo trabalho, né, que foi a partir de uma memória, né, a gente estava discutindo muito sobre como que um artista transforma uma memória, uma situação que é extremamente negativa ou extremamente traumatizante num trabalho de arte, né? E a gente estava discutindo sobre a forma também de apresentar isso, né? Se de uma forma provocativa, de uma forma que denuncia, né? Hoje a gente vê a arte contemporânea com bastantes trabalhos que são provocativos, né? Que dão meio que um choque na gente quando a gente vê. E a gente estava discutindo sobre essa forma de apresentar o trabalho e sobre uma segunda forma, né, que seria de uma maneira quase que para alguns poderiam entender como passando um pano, né, para aquilo, né, uma situação que é extremamente complexa, uma situação que é completamente traumática, mas a gente trata, mas o artista trata de uma maneira suave, né, de uma maneira estética, onde quase que imperceptível a problemática ali apresentada, né. Acho que os artistas dos anos de chumbo do Brasil, né, tinham muito isso, né, de apresentar ao mesmo tempo uma situação que era complexa, mas de um jeito que dava para ter uma outra entrada ali, né. E aí, pensando nisso, a Regiane trouxe uma lembrança bem interessante, né, tipo, foi no meio da conversa, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou de uma experiência que ela teve no CEAGESP quando criança, e aí eu falei, você podia fazer algo a partir daí, né? Mas aí eu queria que a Regiane falasse dessa experiência que ela teve, que foi uma coisa que, tipo, surgiu na hora, assim. Ah, que eu lembrei do meu pai, né? E uma das coisas que a gente fazia juntos, eu fazia muita coisa juntos com meu pai, né? Assim, ele trabalhava por conta própria em casa, então ele cozinhava pra gente, ele fazia café da manhã, fazia almoço, fazia janta, e eu ficava junto com ele. E entre essas coisas que eu fazia com ele, a gente ia no CEAGESP para fazer compra de fruta, né? Compra para semana, porque não era tão longe assim, né? Na época a gente ainda morava em Pirituba, e mesmo assim a gente ia lá porque a qualidade dos produtos duravam mais, era um preço mais barato também. E nessa conversa com o Darlan, eu lembrei de uma cena assim que eram as pessoas, famílias, mulheres, homens, crianças pegando comida no que era descartado pelos feirantes. Né? Então era uma situação, era uma cena assim que me marcou muito e muito triste. Assim, hoje é muito raro a gente ver isso porque o CEAGESP proibiu e foi criado, se não me engano, uma instituição lá no CEAGESP que os feirantes direcionam, né, o que vai ser descartado. Mas essa cena ficou na minha memória, assim. E é uma cena muito triste, né? Você vê as pessoas ali buscando por alimento. Então eu fiquei muito tempo sem voltar no CEAGESP. E aí, faz alguns anos eu voltei a morar com a minha mãe. E comecei por uma série de motivos assim, eu voltei a fazer compra, né, lá. E é engraçado assim que, apesar de ter memórias, o cheiro do lugar, essa imagem das pessoas pegando comida no lixo, o local também me trazia memórias boas, assim, porque ver o colorido das frutas,
sentir esse cheiro assim, de fruta, de verdura, me trazia boas memórias. E como que eu fiquei pensando também, né? Por que isso, né? Por que um lugar que tinha uma memória tão triste também me trazia boas lembranças, assim? Por que ele despertava esses sentidos? E eu percebi que tinha a ver com essa vivência com meu pai lá, né? Era um momento que eu passava com ele e que aquilo me trazia boas recordações de alguma forma também. E aí uma coisa que a gente questionou, né, também durante essas conversas no vocacional, é como algumas coisas que são muito tristes, imagens muito tristes, assim, de desperdício, de guerra, como que isso às vezes é colocado de uma forma bela, de uma forma bonita, né? Então, a gente comentou sobre alguns fotógrafos, né, que registram cenas de catástrofes, de situações de comunidades, e que a foto fica muito bonita, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa relação, né, de uma imagem triste, de uma lembrança triste, uma lembrança boa que eu tinha com relação ao mesmo lugar. E como que poderia transformar isso no trabalho. Acho que foi um pouco isso também, mas o que era mais impactante era essa questão das pessoas pegando comida no lixo, né? Acho que era isso, né? É isso. A gente discutiu muito sobre a romantização, né? Porque tem uma coisa da romantização da pobreza, a romantização do sofrimento. E quando a gente pega uma cena que é problemática para um grupo específico, né? Para a pessoa que sofreu esse trauma e transforma isso numa obra de arte, numa coisa bonita, pode-se ter uma leitura de que tem uma romantização desse processo, né? Porque, afinal de contas, se você não viveu aquilo, como que você pode estar representando aquilo de uma maneira assim, né? A gente sabe que qualquer coisa pintada, para quem sabe fazer, quem sabe produzir, transformada num desenho, numa pintura, numa performance, fica muito mais bonito do que aquela cena real, né? Então, a gente ficou pensando sobre isso, né? A problematização também da romantização, que é uma coisa que ocorre nas artes. A gente não vai negar que isso ocorre também nas artes, né? E aí, continuando, esse terceiro aí que a gente está vendo, né? Esse aí já é o terceiro processo, né, Regiane? Que é um processo que nem tinha a ver muito com a ideia da memória, que a Regiane, mas tinha a ver com pensar uma obra em que ligasse mais de uma linguagem, né? Como a gente tinha comentado anteriormente, o vocacional a gente tenta fazer essas experiências interlinguagens também, pensando que os nossos sentidos dificilmente eles são desconectados, né? Dificilmente a gente sente um cheiro sem imaginar que gosto tem. Dificilmente a gente vê uma imagem assim sem imaginar que som tem, né? Parece que as coisas são meio conectadas, né? A gente sente calor nas cores e tudo mais. Então, eu estava pensando nisso, fiz uma proposta, né? Que era produzir a partir de um som, né? A partir de uma música. E aí foi uma compostagem. A gente tem uma coisa nesse ano, né? Que é online, que é a compostagem, onde a gente, uma vez por mês, a gente faz uma proposta, uma provocação. Pode ser uma memória de como foi no mês, mas pode ser também uma proposta de ação,
uma proposta de materialidade. Em artes visuais, eu costumo sempre fazer uma proposta também de materialidade. A materialidade que eu propus era escolher uma música e, a partir desse som, dessa música, produzir uma pintura, um desenho, uma colagem, né? Ou uma dança, várias coisas assim que se relacionassem com artes visuais. A gente sabe que as artes visuais não é só pintura e desenho, né? A gente tem uma variedade de opções aí para fazer. E esse daí é o resultado. Eu acho que a Regiane pode falar um pouco mais sobre como que foi, qual música ela escolheu, como que foi essa experiência que ela teve aí com esse trabalho. Então, essa daí eu fiz. A provocação era para a gente trabalhar com uma música, né? E de acordo com o que a gente sentisse na música, fazer o desenho, o trabalho. E aí eu escolhi uma música do Barbatuques, que agora eu não estou lembrando direito o nome da música. Enfim, e ela é do primeiro, eu lembro que é do primeiro álbum, agora eu não consigo lembrar o nome. Mas ela tem um ritmo, tem muitas batidas, né? E isso tem muito a ver com o movimento que eu vou fazendo, né, na hora das pinceladas. E eu tentei também trabalhar a cor conforme a sensação que cada instrumento que se sobressaía na música, a sensação que esse instrumento me passava. Então eu ia intercalando as cores de acordo com o som da música, dos instrumentos. E aí uma conversa assim sobre o que isso remetia. Então, para mim, no começo, me remeteu a muitas pessoas, a uma aglomeração de pessoas, né, como se fosse uma festa ou um evento, assim, com várias pessoas. Aí depois uma das outras alunas, a Mônica, ela comentou que pareciam flores, que eu achei muito legal também, pelo colorido. E também foi bacana, assim, porque eu explorei uma outra técnica, né, que era... Eu fiz o desenho numa tela de silk, e aí passei para o tecido, a estampa, que é esse daqui, né? É que aí depois que eu lavei, ele perdeu um pouco as cores. Mas é um processo também de tingimento do tecido. E foi muito bacana, assim. É uma outra experiência e que eu achei bem positiva. Assim, às vezes eu trabalho ouvindo música, mas a música não influencia tanto no que eu estou criando. E aí eu fiz o trabalho voltado para o que eu estava ouvindo, então foi bem bacana. E além de explorar uma técnica nova, assim, de tingir tecido, né? Então teve esses dois lados que eu gostei. Foi isso. Muito massa. Tem mais alguma outra etapa que rolou, Dailan? Então, eu acho que foram essas 3 etapas. O resto foi muita conversa que a gente teve, né? Porque nesses intervalos a gente tem as conversas. Pensando que no programa vocacional não é um curso onde cada semana você tem que apresentar uma proposta, um trabalho, as pessoas vão fazendo. A coisa vai surgindo naturalmente a partir das conversas que a gente vai tendo, e como a gente estava trabalhando muito com memória, né? A gente não tem uma forçação de pensar um processo e desenvolver. Pensando que cada um desses processos eles podem ser provocações para séries maiores, né? Artistas normalmente trabalham com séries, né? A partir de uma provocação ela vai desenrolando
e surgindo mais coisas. E é um pouco isso que a gente fez, né, nessa experiência que a gente teve. Pode parecer que é pouco, mas a gente teve bastantes conversas, né, diálogos para chegar nisso. E também pensando que não é um objeto final, é um processo, a gente está trabalhando o processo criativo. O programa vocacional é um programa que trabalha principalmente no processo, né? A gente não trabalha, a gente não pensa uma produção nessa dinâmica da produtividade, que também tem as artes, né? Que tudo no mundo é produção, é não sei o quê, você tem que mostrar serviço, tem que fazer um negócio mais bonito possível, um cara de acabado. Não, a gente está pensando muito mais no pensamento, no processo, no diálogo, né? Parafraseando o Mutarelli, que é um dos meus mestres, né? Ele fala que o desenho é pensamento, né? O rabisco é pensamento. E o que a gente faz é isso, é pensamento, né? Discutir o pensamento, o diálogo. Então, por isso a gente não pensa um trabalho... Isso aqui é parte de um processo, imagino que seja muito maior, o que a Rejane tem um potencial grande, além de já produzir coisas muito boas, né? Tem sempre uma percepção, uma dedicação muito grande no que está fazendo, e os resultados, saem os resultados, a gente consegue reconhecer esses resultados aí a partir do processo dela, né? Mas é isso, eu acho que é isso. É isso que é o processo da Rejane. Tem as outras vocacionadas, mas eu convidei a Rejane para mostrar. Quem sabe, numa outra oportunidade, possam ver os processos. Lembrando que o vocacional não é o mesmo, não é um curso onde todo mundo faz a mesma coisa. A gente tem as propostas e a gente vai seguindo a identidade, né, o processo de cada um, né, como cada um vai absorvendo aquilo. E Muito massa. eu queria só comentar assim que, por exemplo, até para mim é muito bacana porque, apesar de já desenhar, eu consegui explorar outras coisas, assim, até uma relação pessoal com o desenho, uma relação minha com o desenho. Que, como o Darlan falou, eu desenho de uma forma de produtiva, né? Desenhar estampa para uma confecção, para uma indústria, é algo quase que você anula o seu processo, ou você quase que se anula para produzir aquilo que o mercado pede. Então, fazer esse olhar, questionar o porquê você está desenhando e o que você vai desenhar, como que você vai desenhar, isso é muito importante para o processo criativo. E desperta, assim, muita coisa, porque a gente fez leitura, a gente debateu sobre vários assuntos, e daí leva a várias reflexões para então poder desenvolver um trabalho, um desenho. E o que eu mais gostei assim, é que às vezes um trabalho muito simples tem ali muito significado. E sem pensar nessa coisa comercial, né, tem muito significado para mim. E me trouxe muita satisfação, muito orgulho de fazer. Né? Por mais simples que seja, eu acho que é essa autovalorização daquilo que a gente produz. E de se reconhecer naquilo que a gente produz também. Eu achei muito bacana isso. Não, muito a história que você contou, essas provocações do Darlan durante esse processo, o lance do cheiro, né? Já aconteceu muito comigo, assim. Se você tá em lugar e sentir um cheiro e você puxar na memória afetiva, falar, caramba, isso dá o gosto. E dentro disso, né, de um cheiro, de um gosto de alguma coisa, você transformar aquilo em arte. É tão bom que a gente quer eternizar de alguma maneira. Pode ser numa poesia, numa música, num quadro. Eu acho que a arte tem essa coisa também de
a gente querer eternizar as coisas, tá ligado? Fala, se eu fizer uma arte com isso, vai ficar para sempre. Pode ser que muita gente não veja, mas vai estar eternizada numa arte, em alguma coisa, num grafite, numa tela, numa música, numa poesia. Então, essa é a potência, né, que a arte tem de estar dentro da nossa vida, mesmo sem a gente querer. Mesmo pessoas que não dão bola nenhuma para ela, mas ela tá ali, mano. Ela não desiste da gente, né? A arte nunca desiste. A arte, ela nunca desiste da gente, né? E ela sempre se manifesta de alguma maneira. Eu queria fazer uma pergunta mais para Jennifer sobre o lance do vocacional, para você. Regiane, desculpa, eu falei outro nome. Você participou, se é a primeira vez que você participou do vocacional, e para você falar para as pessoas, ó, pode participar do vocacional, é fácil, é da hora, tem uns professores legais, não é gratuito, né? Porque a gente paga, é um projeto público, então vamos tomar conta. Então, como que é esse vocacional? Você convidando o pessoal que queira, tenha curiosidade, se é difícil, como que é? Então, bom, eu super recomendo, principalmente agora nesse período da pandemia, e não foi difícil. Eu tive que preencher um formulário, né, o link estava disponível, se eu não me engano, na página do vocacional da prefeitura, não é, Darlan? Isso. E aí, um pouco tempo depois, o Darlan entrou em contato comigo, por telefone, e aí a gente começou a marcar as reuniões online, e é muito simples, assim, participar. Você só precisa ter ali uma horinha, 1h30. Às vezes a gente até estende um pouco mais, porque o assunto é tão bom, e a gente já extrapolou esse horário várias vezes. E acho que basta você querer. E como você falou, ele está aí, é para todo mundo. E é muito bom essa troca, porque você tem visões diferentes de mundo. Eu acho que isso é importante, acho que a gente precisa ter... as pessoas precisam ter noção dessa diversidade que a gente vive, né, do nosso país. E eu acho que é uma boa experiência, principalmente relacionando a arte a esse contexto. Porque tem diversas opções, assim. Eu estou fazendo de artes visuais, mas tem, como o Darlan falou, tem teatro, tem música, tem pré-escrita, né? Então, tem várias opções para quem, assim, com certeza vai encontrar alguma que se identifica. Que massa. Eu também queria deixar aqui aberto, a gente tem os coletivos e os nossos eventos aqui na região noroeste de São Paulo, de maneira permanente, né? A gente, mesmo que seja difícil, mas a gente tem nossos eventos de maneira permanente. Tem o nosso Espaço Cultural Libertário Fofo Rock Bar, que é a Casa de Cultura da Noroeste, já que a região noroeste de São Paulo não tem uma casa de cultura. E tem o Casarão Arte Livre, que está sendo de maneira online, né, por causa da pandemia, mas ele acontece dentro de um parque. E esses espaços estão abertos a receber a arte de vocês, o Darlan e da Regiane também. Se vocês quiserem expor alguma coisa lá no bar, que seja, pode entrar em contato. Sandra, eu tenho uma exposição para fazer, com tema ou sem tema, que seja. Quero deixar meu quadro lá, quero fazer uma rifa com o meu quadro para virar um dinheiro. Mano, a gente está aberto para vocês, a gente acredita que tem que misturar tudo, tem que fazer tudo que for possível, e dentro das possibilidades nossas, é claro, mas estamos abertos, mano. O Casarão tem o seu... A gente no coletivo não tem ninguém das artes plásticas, assim, né? Acho que nem... Só o Zazá aqui que partiu mais pro
pro grafite ali e tal, mas tentou pintar umas telas, que é o que se aproxima mais, assim. E a gente, dentro disso, criou dentro do evento o painel cultural, que é uma exposição, tá ligado? Então, só que é assim, uma criança chegou uma vez no parque e falou, tem uns desenhos, eu queria pôr aí no painel. Deixa eu falar, então no próximo você vai trazer. Então ela trouxe os desenhos dela e a gente colocou para todo mundo ver e colocou ele no microfone para falar, explicar a arte dele, como que ele fazia, como que era o processo dele. Então é mais isso, né? De ter um espaço para quem quer mostrar, mano, tá ligado? E a gente gosta também e vê a importância das artes plásticas dentro do nosso cotidiano também, por isso que ela está dentro dos nossos eventos, o nosso espaço lá no Fofão que vai cheio de quadro, né? Muitos artistas vão lá e deixam vários quadros que eles fazem, desenhos e tal, e é aberto também para exposições, se vocês quiserem expor lá, e a gente indica para outros lugares também, tá totalmente aberto. Olha, já tem lugar para expor, hein? Tô pintando um monte de coisa aqui, tem desenho, tem aquarelas aqui. Ó, vou encarar como um convite mesmo, hein? É isso, vamos botar para frente. O presencial ainda não tá rolando, né? Mas eu acho que pro ano que vem, com certeza eu vou apresentar alguns trabalhos meus aí, com certeza. Sim, e Darlan, dentro desse contexto, de todo o trabalho que você fizer com quem estiver participando, e se você quiser pensar, no final desse curso a gente quer montar uma exposição, mano, estamos abertos para isso também, para os alunos ir lá expor a arte deles, o quadro deles, a gente vê uma maneira lá de colocar, de expor, de ficar legal, colocar uma luz e tal, nesse sentido também. E o seu trabalho também, pessoal, da Regiane também, pode entrar em contato com a gente, fala, Sandro, eu quero fazer uma exposição lá, tô fazendo uma série aqui, uma parada, e é isso, vai ser importante, é uma troca muito, muito importante, né? E a gente vê isso porque parece que ninguém tá dando bola dentro dos eventos, mas a gente sempre vê as pessoas parando na frente das exposições e dedicando um tempo dela ali olhando, né? A gente tem várias fotos das pessoas tira de costa, ela olhando para as artes que estão sendo expostas, às vezes se identificando. E às vezes um gesto desse, que é um bar, e o nosso evento é muito mais, o carro-chefe é música, né? Mas às vezes a pessoa ela quer despertar com outras coisas, e ela vê, como a criança viu os quadros lá no nosso painel, ela falou, tem o meu desenho, e no sulfite, e a gente foi lá e colou o sulfite dele no painel e ficou exposto também, né? Acho que é isso, a gente tem que despertar a vontade das pessoas ser o que elas querem. E a arte tem esse poder, né? Então ela pode habitar em vários ambientes, em vários momentos, e fazer como vocês falaram, a história triste virar arte também. Então tá aberto, podem contar com a gente aí. Sarau Segunda Negra, Fofão Rock Bar, Casarão Arte Livre, Salvo Quebrada, Ocupa Pinheirinho, todos os nossos eventos e coletivos, pode contar que é um braço do vocacional, porque entendemos a potência do programa. Vocês estão me ouvindo aí? Tá um pouco atrás. Legal. Então eu queria que, se não tiver, falamos de todo o processo, eu queria que, se não tivesse alguma coisa a mais que vocês queiram falar, que vocês falem, e que vocês façam as considerações finais, que na sequência eu vou abrir aqui a live para quem quiser entrar, e se ninguém quiser entrar depois, eu encerro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho aqui um poema para ler. É um sarau, sim. né? Isso. Né? Não, a sua como que é? Pergunta foi muito pertinente, porque é isso. E se a Regiane tiver alguma poesia, pode recitar também, ou pegar agora, fica à vontade. Poxa. Tá bom. Bom, eu vou fazer as considerações finais
Mas eu queria que a palavra terminasse com a Rejane, que afinal de contas a gente está aqui para mostrar o trabalho dela, né? Então, primeiro eu quero agradecer muito mesmo você ceder esse espaço, né? Porque eu entendo que esse espaço que você conseguiu aqui com muita luta, né? Com muito sacrifício, onde o poder público não está. Tem pessoas assim como você que estão batalhando, né? Que estão lutando e que estão trazendo, né? Esse espaço para que as pessoas se expressem, para que as pessoas dialoguem com outras visões de mundo, com visões de mundo, né? E até mesmo mostrem como que é essa visão de mundo. Então, muito agradecido a essa oportunidade, de novo, de estar aqui, com toda a humildade no seu espaço, e mostrando, né, um pouco o que é o programa vocacional, esse espaço que, embora eu acho que você comentou muito bem, né, que nem todo mundo consegue ter acesso a isso, consegue saber o que está acontecendo, quando que se inscreve, como que faz e tudo mais. E através desse seu convite, eu acho que algumas pessoas vão conhecer um pouquinho mais do programa e vão poder, de alguma forma, participar, né? Então, um agradecimento a você. E eu acho que a Rejane, né, por ter disposto, eu convidei a Rejane meio que em última hora e ela aceitou, né, falou, não, vou sim, e veio aqui, apresentou brilhantemente o trabalho de uma forma simples, de uma forma didática também, né, então é isso aí, eu vou deixar agora as palavras com a Rejane. Então, eu não tenho nenhuma poesia, mas eu tenho um trecho do livro Redes de Criação, né, da Cecília Salles, que foi o livro que a gente leu no começo do curso. E eu tenho anotado aqui, uma das minhas anotações é um trecho do livro. E aí eu vou ler porque é muito legal, que fala sobre a memória e a imaginação. Não há lembrança sem imaginação. Toda lembrança é, em parte, imaginária, mas não pode haver imaginação sem lembrança. A imaginação está vinculada à memória, e esta é o trampolim da imaginação. Imaginar é conhecer aquilo que ainda não é, a partir daquilo que foi, daquilo que percebemos e daquilo que vivemos. Então, é um convite para vocês viverem, imaginarem, lembrarem. Travou. Travou com ela sorrindo, pelo menos. Ficou boa a trava. Gostei. Você não tinha uma poesia aí, Darlan? Vou ler. Essa poesia aqui não é minha, é uma poesia do meu irmão. A gente se inscreveu há um tempo foi na Casa de Cultura de Santo Amaro, inclusive, né? Numa antologia poética. Aí o meu irmão se inscreveu e esse daqui dele eu acho que ganhou o primeiro ou segundo lugar. Meu irmão, ele é uma grande influência para mim, né? Nas artes, porque ele começou desenhando na escola, assim, eu era pequeno e eu fui seguindo o caminho dele, sempre perguntando coisas para ele. E ele tinha uma coisa de desenhar memórias, né? Lembranças de Minas. Eu nasci em Minas, Itacambira, até os 5 anos, quando eu vim para São Paulo em 86. E ele desenhava, né, essas coisas. Ele era pequeno, a gente estava na escola e desenhava essas coisas, essas memórias, né? A fazenda, desenhava a pessoa tirando coco com uma vara, desenhava os rios, a gente ia pescar, então desenhava várias coisas disso. E aí, quando ele fez esse poema, eu lembrei disso, né? Porque parece que ele está lembrando disso. Inclusive, uma das perguntas que me influenciou muito quando eu estava começando a desenhar, que eu perguntei para ele, como que você faz? Eu comecei a desenhar uma figura humana, né? Personagem, assim. Hoje o pessoal desenha o Naruto bastante, né? Desenha os personagens de anime. Na época eu desenhava a Marvel, desenhava coisa da Marvel, desenhava coisa do Conan, assim, tudo mais. Mas eu não conseguia desenhar a paisagem.
Aí eu perguntei para ele, como que você faz para desenhar a paisagem? Aí ele falou assim, você tem que imaginar que você tá lá. Se você estiver lá e você tá vendo a árvore, você tá vendo ali o chão, o Olha caminho que só. você vai andar, você tá vendo ali o passarinho, você tá vendo ali a árvore, você tem que imaginar que você tá num local, que aí você vai conseguir fazer. E com isso eu consigo entender o que é perspectiva, né? Eu sempre falo sobre isso. Isso me foi um divisor de águas assim, na minha percepção do que estava ao meu redor. E aí ele escreveu esse poema e eu vou lê-lo. Chama O Caminho das Orquídeas. Caminho das Orquídeas. Claudinei Gonçalves Telles. Passo por este caminho onde as orquídeas lagreiam o teu vácuo. Valha com elas eu me maravilhar. As extensões dessa trilha vou carquilhar. Que faça o sol e as orquídeas nítidas, arroxeadas e lilás. Venham alegrar essa terra aqui e acolá. Nessa primavera alucinante, a chuva vem e lhe dá mais vida. Num trivial vem oferecer todo ano este florescer. E logo após, meu bem passar, fitar e apreciar. Aí, da hora, Meu irmão não Darlan. é artista, né? Faz outras coisas, né? Mas enfim, faz várias outras coisas. Não Arteiro. resolveu seguir o caminho da arte, mas eu segui, né? E foi uma Mas grande influência. ele é um arteiro, um eterno arteiro. Queria agradecer também a participação de vocês, já que o Minhocão chegou aqui. Se você tiver alguma coisa para falar sobre a conversa aí, Minhocão, e uma pergunta, esse é o momento aqui. Eita, ele travou. Boa noite a todo mundo. Voltou. Eu achei muito interessante esse projeto, né? E o mais interessante é a representatividade que tem, né, com o povo preto. Ele travou um pouquinho. Travou de novo. Minhocão fala do... Que pena. Minhocão travou muito. Será que... Eu vou ver se eu tiro ele e volto de novo. Ver se melhora. Regiane, você estava fazendo as suas considerações finais. Pode terminar agora. Caiu tudo aqui, energia, internet. Não, era com esse texto convidar todo mundo para explorar suas vivências, suas memórias, suas lembranças, junto com o vocacional, e que tem espaço, né? Seja a forma que você escolher para expressar a sua arte, né? Seja por música, pelo teatro, pelas artes visuais, pela escrita. Eu percebo que tem um espaço bem receptivo e que você não precisa saber nenhuma dessas artes. O vocacional está aí justamente para ajudar a gente, para a gente ter esse espaço e explorar, né, a nossa imaginação, as nossas vivências. E é isso, era só isso. Muito obrigada aí pela oportunidade. Valeu, a gente que agradece, e reforçando o convite, vocês quiserem fazer uma exposição, nosso espaço, quem estiver assistindo aqui também quiser, entra em contato que a gente desenrola, né? A gente não é um coletivo que tem muito músico, assim, né? E tem cinema, mas nós não é cineasta, mas nós gosta de cinema, nós não é artista plástico, mas tem exposição, sim. Então, a gente vai metendo louco, né? E
porque a gente sabe a importância da arte dentro do ambiente que a gente vive. Então, é isso. Se cuidem aí, Darlan. Até a próxima. Até a próxima, Regiane. E é isso. Fora Bolsonaro e vamos que vamos. Fora Bolsonaro. É isso aí, E agora vamos lá. agora vai ver se o São Paulo lá, ver se tá ganhando o Corinthians lá. Vai lá. Ah. Agora. Falou. Falou, Regiane. Valeu. Valeu, Darlan. Falou. Vocacional 3. Lembra, né? Lembra. Hoje eu não tô com a camisa de São Paulo, né? Galera, eu não sei o que está acontecendo não sei se vocês estão me ouvindo, porque toda vez que eu tiro alguém da live, a pessoa não sai. Na minha tela, o Minhocão tá aqui ainda. A Regiane e o Darlan. E aí, quando eu vou tentar chamar alguém que tá pedindo para entrar, não rola, olha lá. Fala que a sala tá cheia, sendo que eu retirei as pessoas que estavam aqui. Só que continua, ela fica aqui rodando a foto e tal. Eu não sei para vocês como tá aparecendo, mas para mim fica dessa maneira, mano. E eu não sei o que fazer aqui para... eu tento lá remover, ó. Remover Minhocão. Não vai. Ele não... Norte 3 também. E eu não consigo convidar ninguém. Então acho que vai ter que fazer a terceira aqui. Voltar rapidão e ver quem quer entrar. Tem 2 pessoas pedindo. Eu vou derrubar e vou entrar de novo. Felizmente eu não consigo chamar. Eu aperto aqui e falo, a sala tá cheia. Eu nem sei como tá aparecendo para vocês. Tá só eu. Mas para mim tá o Darlan tá aqui, o Higiene tá aqui, o Minhocão também tá aqui, ó. Só que tá rodando, né? Aquela bolinha uma foto. Eu não consigo chamar. Então eu vou encerrar e vou salvar. Aí eu volto de novo para quem quiser participar. Não sei, Darlan, se desligar vai adiantar. Mas eu vou derrubar, entro de novo, porque aí quem quiser entrar, volta aí e a gente encerra o sarau.